amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, participe através do chat no site da AltV, também através do WhatsApp 974012235 e ainda o nosso telefone à sua disposição é São Paulo 5052-6622. Hoje, quinta-feira, temos a parceria do MPD que Fala, sempre esta parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. Nosso representante hoje do Ministério Público Democrático, doutor Arthur Miliari Júnior. Prazer tê-lo aqui, doutor Arthur. Prazer é todo meu, Zancopé, Paulo. É uma honra muito grande voltar a este programa, que é um sucesso, né? Também conosco o advogado Paulo Iaz de Moraes. Doutor Paulo, prazer tê-lo aqui. Prazer é o que meu, Zancopé. Sempre uma alegria estar aqui com você nessa bancada. Prazer, doutor Arthur. Espero que a gente tenha um bom debate hoje. O senhor é conselheiro da OAB. Isso. Mas tem uma área específica? Na verdade, a minha área de militância é na área de direito penal. Eu sou criminalista. E dentro da OAB eu cuido de uma comissão que trata do assunto do monitoramento eletrônico de presos. A famosa tornozeleira eletrônica, que agora está meio em moda por conta da bendita Operação Lava Jato. Funciona no Brasil? Funciona. Talvez não como deveria ser feito, mas começa a apresentar alguns resultados. Eu acho que é uma solução possível para diminuir o problema de superpopulação dos presídios, especialmente para os casos em que a pessoa ainda está sendo processada no papel. Existem inúmeros casos que você poderia evitar a prisão da pessoa, a pessoa ficar em prisão domiciliar, acompanhada e monitorada pelo sistema de tornozeleira, fora do sistema, longe da escola da criminalidade, não sendo aliciada pelas facções criminosas. Tem grandes benefícios, agora precisa ser bem feito, né? Doutor Paulo, a tornozeleira eletrônica a gente conhece pelos filmes, né? Mas aqui no Brasil existe já um número que se possa dizer, um número base que se possa dizer quem está... Sim. Não sei se isso é beneficiado ou penalizado. Na verdade é um benefício, deixa de ser um benefício. No estado de São Paulo, vamos falar do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, por enquanto, só utiliza o monitoramento eletrônico para saída temporária. Em média, de 4.500 a 4.800 pessoas no estado de São Paulo estão utilizando esse sistema. Está sendo discutido agora a aquisição de equipamentos para essa alternativa que eu lhe disse. Em vez da pessoa ficar presa na prisão preventiva, ela fica no domiciliar monitorada. Ainda não existe. Existem outros estados que também estão aplicando, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, ainda em quantidades ainda reduzidas. Eu acredito que todo mundo ainda fazendo o que a gente chama de período experimental para entender essa nova modalidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: numa população carcerária hoje estimada de cerca de 600 mil presos, esse é o número de pessoas presas hoje no Brasil, num crescimento absurdo. Ontem ainda discutia com o secretário de Administração Penitenciária, a população carcerária do estado de São Paulo cresceu do ano de 2011 para 2015 de 170 mil presos para 226 mil presos. Você teve um incremento em praticamente 5 anos de 54 mil presos. Não haveria menor condição de se construir na velocidade que se prende presídios novos, porque tecnicamente haveria necessidade de novos 55 presídios no estado de São Paulo. Isso é absurdo. Isso está ligado a uma problemática mais séria, até porque quando você analisa a população carcerária, e isso também é um dado que nos assusta muito, 37% dessa população de presos é ligado ao tráfico de droga e 36% ligado ao roubo. Então veja, quase 80% da população carcerária do estado de São Paulo está ligada a esses dois crimes apenas. Veja como é que isso é sério e a droga com uma grande importância. Doutor Arthur Miliari Júnior, aliás, antes de entrar na pauta específica, doutor Arthur, todas as vezes que a gente fala sobre o programa, o Gente que Fala, e quinta-feira, gente do MPD que Fala, a pergunta é constante, recorrente: o que faz o Ministério Público? Eu não estou perguntando o Ministério Público Democrático, Ministério Público este movimento dentro, mas o que faz, qual é a função do Ministério Público para a sociedade?
Bem, o Ministério Público hoje é considerado como o personagem social, vamos dizer assim, mais importante na defesa dos interesses coletivos e interesses gerais, né? Difusos, que são chamados. O Ministério Público, basicamente, a principal atividade dele é a atividade criminal, que é fornecer serviço para o Dr. Paulo, né? Mão de obra para o Dr. Paulo. A gente agradece todos os dias. Graças a eles, em casa eu consigo levar comida para a família. Se não houvesse o trabalho deles, a gente não teria trabalho. Teve uma vez, quando eu fiquei doente, eu fui internado, aí um advogado, meu inimigo, falou para o meu outro colega, falou assim, eu não vejo a hora que o Arthur volte para trabalhar. Né? Aí o colega falou assim, mas como assim? Né? Falou assim, que quanto mais ele trabalha, mais eu ganho do lado de cá. Mas o Ministério Público começou a sua função, vamos dizer assim, historicamente, lá atrás, na França, na França medieval, que era o único sujeito que tomava assento no parquete, né? Por isso que nós chamamos parquet. Quer dizer, era o que tinha a função de ter um entendimento do que as pessoas do povo falavam para que ele direcionasse ao rei. Então o rei despachava e ao lado dele havia um intérprete, né? E aí isso foi ao longo do tempo foi ganhando consistência e hoje nós somos defensores da sociedade, podemos dizer assim. A nossa função é defender o ambiente, defender o idoso, verificar as condições do preso, verificar as condições dos menores, verificar a defesa do patrimônio público. Nós somos temos uma função hoje totalmente diferente daquela inicial, que era só fazer a acusação criminal. O nosso modelo de Ministério Público no Brasil, é um dos mais bem avançados do mundo, porque nós temos várias funções, e essas funções são para proteger o cidadão. Por exemplo, alguém quebra uma árvore, destrói uma árvore. Você individualmente se preocupa com isso? Sim, você fica indignado, sim. Você fica preocupado, mas você não vai tomar atitude. O Ministério Público vai. Não tenho nem como tomar essa atitude. Né? Exato. Você não tem nem como fazer isso. A minha iniciativa é procurar o Ministério Público. Exato. A nossa função é essa função, é o defensor da sociedade. Eu costumo brincar que nós somos o cara mais chato que tem na sociedade, porque nós perturbamos a vida de todo mundo. Né? Aliás, todo mundo já fez a coisa errada e nós vamos atrás do erro. Por isso que nós temos, né, diversas ações, desde fazer o pedido de busca e apreensão de empresários, de empresas, e cada vez mais vão surgindo novas modalidades de crime, novas modalidades de infrações civis, e cada vez mais nós vamos nos incrementando para fazer esse serviço à sociedade. Quando eu ingressei no Ministério Público, isso em março de 1987, agora eu vou fazer 29 anos, eu usava uma máquina de escrever, era eu, e em algumas cidades tinha um estagiário no interior. Hoje o Ministério Público é um gigante em defesa da sociedade em todos os setores possíveis e imagináveis. Bom, o senhor fala 29 anos, tanto o doutor Arthur quanto o doutor Paulo são jovens. Obrigado. Isso é bom. E a jovenzinhos, né? Jovenzinhos. Não vamos exagerar ele também. Exagera, né? Mas, doutor Arthur, doutor Paulo, o assunto em discussão é a aposentadoria aos 75 anos e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma arguição com o objetivo de anular o veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto de lei que eleva de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória no serviço público. Alguns já foram beneficiados com esse, né, porque ela entrou, já teve alguém beneficiado ou ninguém ainda? Apenas os ministros do Supremo. Sim. Eu, particularmente, sou visceralmente contra o funcionário público ficar até os 70 anos. Deveria ser obrigatório sair do serviço público com 60 anos. Eu sou visceralmente contra essa tentativa de prorrogação até os 75 anos. Porque o poder corrompe. E quando eu falo poder corrompe, é o poder, a possibilidade da pessoa decidir a vida de uma outra pessoa, não só os juízes, mas não só os membros do Tribunal de Contas,
Mas em qualquer situação, o máximo que o sujeito poderia ficar num serviço público seria 5 anos naquela função e depois é removido para uma outra. Mas o senhor coloca um rodízio. Exato, Né, exato. E sair do serviço público e trabalhar na iniciativa privada ao cabo de um determinado ponto, num período. Eu até entendo as razões expostas pelo doutor Arthur, mas aí fica o questionamento. E também é muito alinhado com o que vem acontecendo com a população. Uma pessoa há 20, nem não é muito tempo atrás, há 30 anos atrás, quando chegava próximo a 60, 70 anos, já era um senhor idoso. Sim. E hoje, é bem Exato. verdade, o quanto que a medicina e o campo da saúde avançou, você vê pessoas com 75, 80 anos, ativo, com capacidade, com muito a entregar à sociedade em Sim. capacidade laboral. E aí também surge outra questão importantíssima, que é a questão de como equilibrar as contas de um órgão que cuida da aposentadoria e que está totalmente destruído por conta do desequilíbrio que existe entre o doutor Arthur coloca esbarra exatamente no custo. Eu acho que essa é a grande discussão. Como fazer as pessoas se aposentarem mais cedo se o sistema de contribuição não consegue pagar a conta. Essa conta não fecha. E esse problema vai ficar pior, porque a nossa pirâmide está mudando de formato. Nós teremos, ao longo do tempo, já está acontecendo isso, mais pessoas com mais idade e menos jovens. Isso é sinal de um país que passa para um processo de desenvolvimento, ele passa a ter um controle maior da sua natalidade. A pirâmide que nós tínhamos até então era uma pirâmide brutalmente formada por jovens e poucos pessoas mais velhas, o que cria um problema também de produtividade para o país. Mas essa questão da aposentadoria, eu avaliando e pensando também na capacidade que as pessoas que chegam a essa idade, ainda jovens, Sim. E é a coisa mais comum se ver hoje, pessoas nessa idade produzindo e com enorme capacidade de produção, terem que se afastar. E aí a gente sente muito isso nesses órgãos superiores, né? No Supremo, no STJ. Exato. A gente sente que eles têm grande vontade de ficar e ainda produzir. Alguns nem tanto. Mas eu posso citar um exemplo né, diante dessa tese que o senhor apresenta, doutor Arthur. O doutor Calandra. O doutor Calandra se aposentou agora no compulsoriamente. mês de julho, compulsoriamente porque atingiu 70 anos. Eu fico imaginando a jovialidade dele, que poderia produzir muito mais ainda, mas aí não sei se a gente tem muitos exemplos como o doutor Calandra. O que o Paulo fala é verdadeiro mesmo, porque a Previdência Social no Brasil ela foi destruída pelos governos. Fizeram ponte Rio-Niterói. Sim. Fizeram a ferrovia lá, que liga nada a lugar nenhum, lá no norte. Puseram na Constituição de 88 a contribuição do Rurícola, que não colocou nenhum centavo. O Rurícola não pôs nenhum centavo no cofre e vai lá e todo mês tira o dinheiro. Eu não tenho nada contra eles, mas eles deveriam ter contribuído. Fizeram, quer dizer, fazem as demagogias todas possíveis e imagináveis e quem paga a conta? Alguém tem que pagar essa conta. Essa conta, como disse o Paulo, não fecha. Então vamos mudar a Previdência? Vamos mudar a Previdência. Agora, isso tem que ser para todos. Enquanto não for para todos, então não vale a regra, porque você pega deputados e senadores, parlamentares, governadores e tal, consegue com 2 mandatos estar aposentado. E com vencimentos integrais. Né? Vencimentos integrais. Essa também é outra distorção que existe no nosso país. As pessoas que trabalham no setor público e as pessoas que trabalham no setor privado. Doutor Paulo, eles fazem as leis. Mas é uma discussão brutal. Como é que o cidadão que trabalha no setor privado... Cada vez que eu vejo esse assunto, eu penso, quem faz a lei? Não, ele faz a lei, mas nós somos os patrões deles. Mas ele faz somos nós que temos que botar ele para dentro ou para fora. Agora, o que eu digo que o poder corrompe é porque não é só o poder de decidir, mas você pega 2 crianças, uma de 7 e uma de 5 anos, a mãe fala assim, olha, eu vou vou tomar banho, fala pro irmãozinho mais velho, né? Toma conta do menor. Aí ele pronto, já está investido de autoridade, ele já fala assim pro menor, né? Não mexa aí, não faça isso, tarará. A mamãe vai ficar sabendo. Quer dizer, já virou um déspotazinha dentro da casa. Então na minha ótica, eu, por exemplo, dou meu exemplo, eu trabalho desde os 13 anos. Agora, em fevereiro, eu completo o meu tempo de serviço. Aos 53 anos de serviço, eu já posso aposentar. Aos 53 anos de idade, eu posso aposentar. E vou ficar fazendo o quê? Quer dizer,
Mas nem minha empregada vai querer que eu fique trabalhando, fique em casa, né? Mas nem a cachorra vai querer que eu fique lá, que eu pego ela, vamos passear. Ela já fica, mas eu já andei. Então não tem condições. Agora, ficar até os 75 anos no serviço público, eu acho que não deve. Ao contrário, tem que sair do serviço público, vai para a iniciativa privada e vai trabalhar lá fora. Ou, de alguma forma, uma Exato, outra função dentro do próprio serviço público. Exato. Você tem que ter um rodízio, porque o sujeito que fica lá na mesma função, 10 anos, 15 anos, cria raiz, cria movimento, e todo mundo vira em torno daquela pessoa, orbita em torno daquela pessoa e faz aquilo que ele quer. Então vira um centro de corrupção. Então nós temos que tirar isso daqui, temos que deixar esse rodízio, como você diz, obrigatório. Eu, por exemplo, estou numa promotoria há 19 anos. Eu faço o mesmo tipo de serviço há 19 anos. Os advogados, quando vão conversar comigo, já sabem o meu modo de pensar e já procuram estabelecer uma maneira de trabalhar como eu faço. Isso não é uma forma de corrupção? No sentido mais amplo? Inconsciente. Perfeito. O Paulo, você vai despachar, você sabe que o juiz da primeira vara é o cara mais durão do mundo. Duro, rígido e tal. E o da segunda vara, ele é mais molenga. Com quem que você vai? Garantista. Mais advogado, flexível. Promotor fala, advogado quer contestar sempre. Qual é o termo que você usou? Garantista. Um é durão. Não pode. Porque o Ministério Público gosta da linha dura, lógico, é o papel deles. Eu costumo. Veja, a gente está brincando aqui, mas a gente reconhece o Ministério Público e quando eu falo isso, não falo só como advogado, enquanto militante, eu falo enquanto membro da nossa OAB. A gente tem o maior respeito pela figura do Ministério Público, porque exerce um papel importantíssimo dentro da sociedade. Como bem colocou o doutor Arthur, algumas coisas precisam efetivamente da mão forte, desse braço do Estado, porque, veja, a figura do Ministério Público é uma divisão do nosso Estado, ali figurado pela figura do Ministério Público, tem essa função justamente de controle e de acompanhamento na defesa do interesse mais amplo da sociedade. Essa é uma verdade. E aí o nosso respeito, porque, de fato, presta um grande serviço à sociedade. Acredito que muito do que acontece poderia estar muito pior se o Ministério Público não tivesse com certeza. Tão próximo dos problemas aí. Aliás, os dois pilares, né? O pilar da imprensa livre, e o Ministério Público. Você imagina. Você poderia processar, você poderia processar o dono da emissora? O que ia acontecer com você? No dia seguinte você estava na rua. E nós. Não tem dia seguinte. E nós tocamos dezenas, centenas de ações contra o nosso governador. Contra o patrão, por dia, por mês. Então o Ministério Público no estado de São Paulo inteiro vai lá fiscalizar contrato e faz e tal, não sei o quê, e toca o ferro neles, né? Literalmente falando. Por isso que o governo elogia, mas principalmente os mais recentes odeiam o Ministério Público e jornalistas. Com certeza. E imprensa. Não, mas é a nossa função. Ainda bem que nós temos isso para garantir a democracia, garantir a liberdade com as pessoas. O Paulo falou assim, eu sou garantista, né? E eu falo o seguinte, eu fiz entre 700 e 800 júris na minha carreira. Nunca condenei uma pessoa, quem condenou foram os jurados. E eu falo o seguinte, o jurado está lá ou é para condenar o réu, ou para fazer justiça. Olha, a Receita Federal abriu fiscalização para apurar se o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, sonegou imposto e cometeu outros crimes fiscais. A investigação se baseia nos inquéritos sobre Cunha no Supremo Tribunal Federal, decorrentes da Operação Lava Jato. O Procurador-Geral Rodrigo Janot pediu aos ministros que aceitem a denúncia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e transformem o procedimento em ação penal. A quem eu recorro agora? O Ministério Público ou o advogado? O MP está acusando. O MP está acusando. E ele vai precisar de bons advogados. O procurador-geral em nível nacional, então nós precisamos informar a população algumas situações que acontecem. Então, quando o deputado federal, o presidente da Câmara, do Senado, os deputados, senadores praticam crimes, os ministros de Estado, quem julga é o Supremo Tribunal Federal. Se for o governador do Estado, quem julga é o Superior Tribunal de Justiça. Se for o prefeito, no exercício do cargo, é o Tribunal de Justiça. Se for qualquer uma pessoa comum, é o juiz do primeiro grau. Então, por que o processo está lá
direto no Supremo, em razão do cargo exercido pelo Eduardo Cunha. Vamos supor que ele seja cassado pelos seus pares. Ele perde o mandato, então, em razão do mandato dele, que deixou de existir, ele volta para o juiz de primeiro grau. Então, nós temos essas instâncias que são suprimidas de acordo com o cargo que a pessoa ocupa. Por isso, o Rodrigo Janot que fez a acusação. É o Ministério Público no nível federal. Agora, evidentemente, eu não conheço o processo, não sei o que está acontecendo, mas são crimes graves, né, são crimes pesados, porque aí você tem lavagem de dinheiro, você tem crimes fiscais, você tem sonegação fiscal, sonegação de imposto, né, e corrupção passiva, são crimes aí apenados, com o mínimo de, se vingar todas essas acusações, no mínimo aí uns 6 anos de prisão em regime fechado. Não é isso? Na verdade, a gente vem assistindo esse movimento e tendo informação desses fatos pela imprensa, e fica um pouco difícil falar como técnico de algo que você não está acompanhando de perto e sabendo. E a gente sente, na verdade, que tem vários componentes aí, componente jurídico, é lógico, o Ministério Público Federal, na figura do Procurador-Geral, apresentando a denúncia, mas um movimento político muito forte, né? A gente vê que é uma troca de chumbos ali, de gente grande, que com motivações outras até diferentes do que, talvez utilizando do processo como ferramenta política, a gente não sabe direito como é que isso se dá. E aí um pouco da minha preocupação, porque a gente vê esse grande movimento, Operação Lava Jato, agora as Zelotes, a gente reconhece a importância e a seriedade do trabalho que está sendo feito ali, mas a gente vê com certa preocupação alguns exageros que estão sendo cometidos. E a sociedade, e talvez por ser as figuras que estão envolvidas nesse grande circo que foi armado, achando graça e aplaudindo, e, na verdade, aclamando heróis desse momento, talvez se esqueçam que se algo for cometido da mesma forma com qualquer um deles, e aí talvez a gente já sinta que os exageros, quando acontecem com outro, é bacana e é legal para ir para a empresa. Quando é com a gente acha que é injustiça. Mas, então, doutor Paulo, eu fico um pouco com medo com a graduação disso. Mas eu quero acrescentar exatamente isso. Nós estamos falando sobre a Receita Federal, né, investigando uma possível sonegação fiscal. Se fosse nos Estados Unidos, ele estava preso. Né? Mexeu com a Receita lá, mexeu com o dinheiro. Segundo o doutor Paulo, estaria com o tornozeleiro eletrônico. Perfeito. Mas tem mais aqui. Eu quero aproveitar aqui a presença do advogado, porque aí já é o lado político, onde o Conselho de Ética recebeu representação contra o mesmo Eduardo Cunha por quebra do decoro parlamentar. Né? Então, foi protocolado pelo PSOL, pela Rede Sustentabilidade. Bom, tem lá os trâmites legais da Câmara, né? O processo todo, vai para cá, vai para lá. Então, além da sonegação fiscal, pesa contra ele também uma acusação dos seus pares. Aonde tenta caçar o poder constituído dele enquanto deputado. São instâncias... Estou contratando o senhor como advogado para ele? Esclarecer. Não, para ele para ele é a ação que o senhor está procurando. Está procurando serviço. Esse é um assunto bacana. Para advogado, um grande desafio. Mas para entender isso, as pessoas precisam entender. Na verdade, são 2 instâncias autônomas e que correm de forma independente. Isso. A investigação proposta pelo Procurador-Geral e que, na verdade, agora vem se apoiando, como dito, aí, a Receita Federal, porque um dos crimes que pode ser apontado é o crime contra a ordem tributária, a famosa sonegação fiscal. A terminologia não é muito correta, mas aqui no Brasil se adotou, por conta de legislação anterior, sonegação fiscal. Isso, tecnicamente, não é mais correto. Mas a verdade é que a Receita Federal, para que fique evidenciado e consolidada a materialidade desse crime, a Receita Federal precisa atuar efetivamente para evidenciar. Efetivamente ocorreu a sonegação do imposto? Ok, se ocorreu, e depois tem uma enorme discussão sobre isso, porque deve ter que estar efetivamente consolidado para só então ter a discussão criminal do tema, mas eu não quero me alongar, né, nessa questão. Então, essa é a frente criminal que o doutor Arthur sabe tratar bem aqui na esfera dele, do Estado, produzindo e apresentando as denúncias criminais, os procedimentos investigatórios. E outra é a discussão no processo administrativo interno do Congresso, onde se discute a capacidade dele enquanto deputado para estar à frente, não só como presidente, mas como deputado, pela perda do decoro parlamentar. Se for considerado, e já tivemos casos na história do Congresso de pessoas que foram caçadas, inclusive o nosso antigo
deputado, figura ilustre da Bahia, agora já falecido, não sei se você se recorda, ele alterou o painel de votação do Congresso. O Antônio Carlos Magalhães. E acabou sendo cassado. Ele não chegou a ser cassado. Ele, na verdade, ele renunciou, para poder fugir da condição de não ficar inelegível. É que, na verdade, esta decisão do Conselho de Representação no Conselho de Ética é uma decisão política por quebra de decoro parlamentar. O Eduardo Cunha prestou depoimento na CPI da Petrobras, né? Isso. Dizendo que não tinha contas na Suíça. E o procurador-geral da Suíça apresentou os documentos, passaporte, número do telefone, residência dele e a assinatura dele. Quer dizer, focinho de porco, orelha de porco, nariz de porco, mas não é porco. Mas não é feijoada. Não é feijoada, não é o porco. Você não sabe a piada instalada no Congresso? Não. Apresentaram esses documentos ao deputado, o deputado olhou o documento e um ar embargado, olhou para o documento, finalmente vocês conseguiram achar meu irmão. Não sou eu. Não, como dizem, estão dizendo que sou eu. Estão dizendo que sou eu, mas... Alguém está querendo me comprometer. Mas, doutor Arthur, o que eu pergunto, se há uma interligação entre isso, né? Se a justiça que tem aqui, as provas, a receita, a justiça, elas vão se interligando. Eu vou dar um exemplo para vocês e para o telespectador. Você bate o carro. Você bateu o carro porque você estava em excesso de velocidade. Bateu em outro carro. Sim. Bom, em tese você cometeu uma infração administrativa por estar em excesso de velocidade. Segundo, uma infração civil por você ter causado dano a outro carro. E se alguém ficou ferido lá de lá, é uma infração penal. Este fato de bater o carro gerarão 3 procedimentos contra você. Um procedimento administrativo perante o Detran por excesso de velocidade. Por ter batido o carro, a pessoa prejudicada pode entrar com uma ação contra você. E, se feriu alguém, um procedimento penal. É exatamente isso que está acontecendo com o Eduardo Cunha hoje. Nós temos uma investigação aberta pelo Procurador-Geral perante o Supremo Tribunal Federal. Já denúncia. Segunda coisa, na Comissão de Ética, uma função administrativa em que houve a quebra do decoro parlamentar. E, posteriormente, sendo condenado por esta ação que o Procurador-Geral está fazendo, haverá um ressarcimento dos danos causados ao erário. Então, são 3 ações. Na verdade, é 4, né? Porque a Receita Federal também apura. E agora tem mais essa, a quarta, né? Porque por conta dos documentos que vieram, que são independentes entre si, totalmente independentes, essa quarta feita pela Receita Federal. Então, apurando os impostos sonegados. Nós estamos vendo exato. Lógico. A partir do momento que você tem uma receita que não está declarada, era uma receita omissa, você não declarou o rendimento, deixou de, portanto, de pagar o seu imposto. É isso que a Receita busca nesse momento. Ela procura identificar o quanto... Olha, se é um valor que você não declarou, você omitiu essa receita para a Receita Federal. Então, você deixou de pagar o imposto devido dessa ganho de patrimônio que você teve. Então, a Receita, desse trabalho da Receita, ela vai tentar identificar o quanto de imposto você deixou de pagar. Essa é a primeira parte. Não, na verdade, a quarta? Já a quarta parte. Independente. Estou atrasado. Exato. Agora, não é crime você ter dinheiro fora do Brasil. Não tem problema, você pode ter, não tem problema. Agora, você é obrigado, como brasileiro, você declara perante a Receita Federal, eu tenho depositado na Suíça 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. De origem lícita, né? Diga também isso de passagem, né? Exato. Não adianta nada falar, eu tenho dinheiro lá, mas eu ganhei de um esquema que eu montei. Lógico. A origem lícita, você declarando, você não regulariza o dinheiro de origem lícita. Apesar de que eu, como também trabalhei nesse ponto, né, de lavagem de dinheiro, estão querendo fazer uma lei complementar para trazer o dinheiro ilícito para o Brasil, para aumentar o caixa. Então você paga 35% de imposto sobre esse dinheiro que você não precisa declarar de onde veio e você coloca no Brasil. Para quê? Para que o governo possa fiscalizar esse dinheiro que você não fala de onde veio. Isso é uma das coisas mais bizarras que se possa imaginar. É institucionalizar o crime. Você pode ter dinheiro que for.
Exato, porque nos Estados Unidos, o Barack Obama, de quando em quando, em outros países fora do Brasil, de quando em quando fala assim, olha, você pode reinvestir o seu dinheiro que está fora, pode investir aqui, desde que você pague o imposto. E aí aparece coisas lá que... Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, a M740 São Paulo, Rádio Universal, a M810 Santos, AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Retornaremos em instantes. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões. Acompanhe Gente que Fala de segunda a sexta-feira ao meio-dia pela AltV, www.altv.com.br, a sua TV da internet, e na Rádio Trianon, a M740 São Paulo. Programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo pela ótica de convidados sempre muito especiais que proporcionam a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você. Você vai cuidar de mim, você vai me proteger e me levar pra vacinar. Você vai me ver crescer, com você vou aprender a me lembrar de vacinar. De 15 a 31 de agosto, leve as crianças menores de 5 anos para serem vacinadas contra a paralisia infantil e atualizarem a caderneta. Os postos estarão abertos neste sábado, dia 15. Vacinação contra a paralisia infantil. Você é o protetor do seu filho. Vacinar é proteger. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Hoje o programa Gente do MPD que Fala, e toda quinta-feira a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Boa tarde, Gisele. Aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, podemos falar sobre o Natal Solidário, a FIPESP 2015, esta campanha, ações que a FIPESP realiza de apoio às instituições beneficentes? Como será a campanha deste Natal Solidário, Gisele? Então, Zancopé, a campanha do Natal Solidário, novamente promovida pela Coordenadoria Social da FIPESP e por todas as unidades regionais do interior e litoral paulista, visa o auxílio e o atendimento básico das necessidades de crianças carentes de diversas instituições beneficentes. Como a FIPESP presta esse auxílio? No departamento da Coordenadoria Social, o associado pega os dados de uma criança e as presenteia com roupas e brinquedos específicos para ela. Nas nossas 17 unidades regionais, os produtos são entregues diretamente no local e depois repassadas às instituições parceiras. E até quando essa campanha permanece disponível? A campanha terá início no dia 3 de novembro, terça-feira, mas ainda não tem data certa para o encerramento. Gostaríamos que todos os nossos associados participassem desta ação, já que a associação está seriamente engajada em levar um Natal melhor para o maior número de crianças possível. E onde o associado encontra mais informações sobre esta e outras campanhas da FIPESP, Gisele? Todas as informações sobre o Natal Solidário e as demais campanhas, o associado pode encontrar no site da FIPESP, www.afipesp.org.br, ou pelo telefone 0800 77 17 144, ou pessoalmente nos 17 pontos de arrecadação. Gisele Souza, agradeço mais uma vez tua gentileza, a gentileza da FIPESP com o Gente que Fala. Grato, Gisele. Obrigada, Zancopé. Uma boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Nós seguimos com o Gente do MPD que Fala. Hoje o Dr. Arthur Miliari Júnior, que é integrante do movimento do Ministério Público Democrático, MPD, e também o advogado Dr. Paulo Iaz de Moraes, que é conselheiro da OAB São Paulo. Nós temos um evento que o MPD está realizando para o outro final de semana. Exato, dia 8. No dia 8 haverá uma corrida e caminhada com o grupo Não Aceito Corrupção, que é uma corrida de 5 ou 10 quilômetros. Aqui a largada vai ser lá no Largo do Pacaembu. E as inscrições são feitas até o dia 4 agora de novembro, porque haverá também um sorteio, né? E quem quiser participar, por favor, acesse o site, né? www.nãoaceitocorrupção.com.br, e será muito bem vindo, né? Porque é um programa feito aqui pelo nosso colega, Dr. Roberto Liviano, que tem inclusive um livro sobre o assunto, e vai participar vão participar artistas, pessoas da sociedade como um todo, que também não aceita mais a corrupção. Então, se quem tiver interesse, acesse www.nãoaceitocorrupção.com.br, e os primeiros 10 ouvintes que ligarem terão a sua inscrição franqueada. Ok, doutor Arthur, isso é uma boa. Então, 10 ouvintes, 10 internautas que entrarem em contato terão aí o privilégio de participar deste evento que o MPD está realizando. Não aceito corrupção. Aliás, esta é a atitude de todos aqueles que neste momento vivem no Brasil
indignados com o que acontece. Doutor Arthur, eu quero voltar a um assunto, porque nós estávamos falando exatamente, no caso específico do presidente da Câmara Federal, sobre dinheiro lá fora e tudo mais, e aí, absurdos, a gente fica imaginando, né? Quer dizer que se o cidadão tem dinheiro lá fora, ele paga o imposto, ele traz de volta, né? Exato. E eu gostaria de entender a anistia. Eu trago o meu dinheiro, acaba o crime? Tem anistia para isso? Eu não consegui entender direito e parece... Uma das causas de extinção da punibilidade, quer dizer, esse nome, extinção da punibilidade é muito jurídico, né? Deixa de existir o crime. Acaba a culpa do cidadão. Acaba a culpa, não tem mais nada, vai embora para casa. Então, uma das formas é a anistia. Agora, a anistia não é dada para uma única pessoa. Se surge a lei, ela vale para todo mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo que o Zancopé lembra bem. Lembra do Paranhos Fleury, Sérgio Eduardo Paranhos Fleury? Quando ele foi preso, ele não ficou nem uma semana na cadeia. Porque logo em seguida o governo militar criou uma lei que foi institucionalizada como Lei Fleury. Lei Fleury. Que era que todos os presos, antes dessa lei, em 73, todos os presos respondiam presos. Todos os réus respondiam os processos presos. A partir da Lei Fleury, mudou. Todos os réus respondem soltos o crime. Em liberdade. Em liberdade. Então foi uma lei generalizada. Era para atingir uma pessoa, que era o Fleury. Só que não podia falar assim, eu deixo você em liberdade e o resto fica preso. Não. Falou assim, a partir de agora todos ficam livres. Todos são mais iguais a partir de agora. Exato. Aí o que acontece? Se houver uma anistia para que as pessoas possam trazer o seu dinheiro que está fora para o Brasil, isso não atinge só ele, atinge todo mundo. Qualquer um que esteja nessa mesma condição pode trazer o dinheiro, paga o imposto e deixa de existir crime. Eu vou acrescentar inclusive, aqui. Se por acaso for o caso do José Maria Marim, não sei se é o caso, ou de outras figuras que estão dizendo que estão envolvidas, se tiver dinheiro fora e eles trouxerem para o Brasil pagarem o imposto, não existe mais crime. A gente já aborda esse assunto, mas eu queria acrescentar aqui, porque eu realmente não entendo. A lei permite, sobre anistia, né, após a repatriação de valores, a lei permite que valores obtidos de forma lícita e que foram enviados ao exterior possam ser repatriados com multa. Ora, se é de forma lícita, eu não tenho problema nenhum. Eu declarei aqui, levei para lá, trago de volta, declarei que se é de forma lícita, eu entendo assim, doutor Paulo. Deixa eu explicar qual é a diferença aí e a ilicitude que é tratada na lei. É lógico que você jamais poderá admitir a anistia para um dinheiro depositado oriundo de venda de armas ou de droga. Grosso modo é isso. Ou corrupção. A lei corrupção que é o mais... o mais atual. Mais atual. Mas os três. São muito sérios, né? São muito sérios. E acredito, não li o texto do projeto de lei, mas acredito que ali deve constar essas exceções. O que ele está querendo dizer, e isso aconteceu no passado recente no nosso país, por conta da insegurança que existia aqui, as pessoas mais novas talvez não tenham vivido inflação mensal de 100%. Quem viveu isso... não era 100%, era só 80%. Então, as pessoas vão ficar bravas. E um mês. As pessoas vão ficar bravas. Nós vivemos isso, nós sabemos que é isso. Lógico. Nós sabemos que é isso, mas tem uma geração que não sabe o que é isso. Não imagina. Então, num momento num país de tanta incerteza e insegurança, as pessoas buscavam moeda forte. Parece brincadeira, 80% e 100% é a mesma coisa, em um mês. É uma loucura. Então, muitos dos brasileiros fizeram esse movimento, na tentativa de assegurar o valor do valor que recebia, compravam moeda estrangeira e deixavam esse dinheiro numa conta fora do país. Só que naquele momento ainda não havia legislação que regulamentasse o direito do brasileiro ter dinheiro fora do país. Essa legislação é recente. Então, essa situação, além do problema da sonegação, que muitas das pessoas fazem isso com dinheiro não declarado, então a origem do dinheiro é lícita. Eu recebi de uma atividade privada, de serviço, talvez de um produto, e não foi de uma atividade de venda de armas ou corrupção. Eu só deixei de declarar, então eu tenho aí a sonegação,
E depositei que também manter contas fora, não declaradas, o simples fato de manter uma conta fora do país não declarada, independente de ser... Deixa de ser lícito. Não, é ilícito. É ilícito. Deixa de ser lícito, deixa de ser legal. Isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, olha, esse dinheiro eu recebi, eu declarei, mas eu não declarei que ele estava em moeda estrangeira fora do país. E tem uma ilicitude também aí, tem um crime aí. Então, ao fazer isso nessa anistia, você resolve o problema da sonegação, porque você vai tributar a entrada desse dinheiro em 35%, e resolve o crime da manutenção de conta fora do país não declarada. Doutor Arthur Biliari, há instantes o senhor fez referência ao Marinho, ele está deverá ser extraditado da Suíça para os Estados Unidos. A Justiça da Suíça atendeu o pedido e ele será extraditado, né? Ele está preso em Zurique desde maio por suspeita de corrupção em contratos sobre o futebol, né? Então ele teria 30 dias, mas ele disse que já aceitou as condições e está prestes a seguir para os Estados Unidos. O Marinho é uma outra figura que é um ponto de interrogação, né? Sim. Como é que ele conseguiu orbitar durante todo esse tempo, né? Chegou a ser governador de estado, foi secretário, né? Não sei se chegou a ser ministro. Não. Mas virou presidente da CBF. De um dia para a noite virou presidente da CBF. E agora ele indo para os Estados Unidos, ele já tem 83 anos, 84, se não me engano. Lá é que ele tem um apartamento, né? Avaliado, ontem eu estava vendo lá, em mais de 80 milhões de dólares. Nossa. Em Nova York. E aí ele ficaria em prisão domiciliar. Na Suíça ele não tem nenhum imóvel, então ele está na cadeia. Então, para ele, acho que vai cumprir pena ou na Suíça preso ou nos Estados Unidos solto. Em casa, com a tornozeleira. É lógico, com a tornozeleira. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Veja, mas essa condição dele estar sendo extraditado é porque provavelmente, não dão isso como certo, mas provavelmente ele assumiu uma condição de delação premiada para a justiça americana. Porque os Estados Unidos jamais aceitaria essa condição simplesmente por recebê-lo naquele país. Não é por recebê-lo, não é pela... ele tem dívidas com o fisco dos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos não é só não questão perdoa ninguém. Não é só questão do fisco. Essa questão que a gente ouve e vem acompanhando é muito além de só a questão fiscal que envolve essa questão. Tem a questão da corrupção por trás de todo esse movimento, dos dirigentes dos órgãos do futebol, que fizeram desse segmento, que na verdade é a paixão de muitos povos, o Brasil talvez seja o maior exemplo disso, um grande veículo de negociatas absurdas, né? Negociando inclusive ingressos, resultados e por aí vai, é um negócio assustador. Então, o que acho que talvez a justiça americana busca, além da sonegação do tributo, é tentar buscar as pessoas que se utilizaram desses meios ilícitos para obter rendimentos de forma escusa. Esse rendimento não é fruto de trabalho deles. Esse rendimento é fruto de negociatas. Essa que é a verdade. Hoje no Estadão foi feito um quadro com o número de pessoas que estão presas. Se eu não me engano, são 20 pessoas. E quem está preso, quem está solto, mas todos os que estão envolvidos no futebol, de todos os lugares, México, na CONCACAF, na América do Sul, todos presos ou em prisão domiciliar, respondendo pelos seus delitos. E mais, né? O J. Ávila, aqui já fez um acordo lá para devolver, acho que 45 milhões de dólares, se eu não me engano. E ele foi o que... Eu não sei, mas ele só o valor. Ele foi, lógico, porque... Os valores são... Porque... No caso do Marinho, ele estaria devolvendo já de pronto 10 milhões de dólares. Né? É que você vê, né? A gente fala milhões, né? Milhões. Sim. Aqui no Brasil, né? A nossa moeda dá 40 milhões 40 milhões de reais. Né? Isso é uma pequena fortuna, né? Mas, doutor Arthur, esse é o meu questionamento sempre. Né? Estamos falando de futebol. Já, como o Dr. Paulo diz, o futebol é uma paixão maravilhosa. Né? Quando existem estes assuntos todos envolvendo o futebol específico, esquece o Marinho. O Marinho está lá fora, a justiça
Né? Deve estar deixando um monte de brasileiro aqui ligado ao futebol nervoso. Mas não o governo, porque o governo se manifestou contra os traficantes, né, foi lá pedir, né, que não fossem executados, né, com os traficantes, mas não se manifestou com este outro cidadão, independente do que ele praticou ou não. É um cidadão brasileiro. Não sei o que ele fez, mas é um cidadão brasileiro. E ninguém se manifestou com relação ao Marinho. Ninguém saiu em defesa deste cidadão brasileiro. Não estou dizendo o que ele cometeu, mas o governo ficou quietinho. Mas espera um pouquinho só merece um parênteses aí. O governo brasileiro foi falar com qual país? Tailândia, né? Como que é? Qualquer coisa. Tailândia. Sim. Nos Estados Unidos tem uma coisa que é maravilhosa. É a lei. E lá ninguém brinca. Não, mas não estou falando que foi intermediário, não se manifestou. Não, exato, mas é que lá ninguém brinca com a justiça americana. Lá é uma coisa impressionante. O sujeito pode ter 100 anos, pode ter 18, ele é preso, vai para a cadeia. Ele é algemado. Você aqui no Brasil, você imagina, você lembra aquela vez que o Maluf foi para a cadeia? E aí o ministro do Supremo falou assim, eu dei o habeas corpus para ele porque eu achei uma coisa degradante, eu tomei café com ele. Eu fiquei com dó de vê-lo algemado. Quer dizer, lá nos Estados Unidos, se alguém for tentar intervir a favor de um criminoso, isso é obstrução da justiça, é cadeia. Seja o presidente Barack Obama, seja o Papa Francisco, é cana. Aqui esses que estão sendo pegos pela Lava Jato põem as mãos nas costas para dizer que estão algemados. Não, eu coloco um paninho, casaco em cima para dizer que estão algemados. Para falar que está algemado. Mas você fala isso, fala para o presidente da OAB sobre a algema. O que eles vão falar? A algema deve ser utilizada só estritamente dentro do necessário. Mas escuta, aí eu também, não é só presidente não, aí eu falo como advogado. Não, então, exatamente. Eu acho que a algema ela tem que ser utilizada para quando a pessoa precisa de retenção. As pessoas hoje simulam estar algemadas. Não, mas você vê isso... Até por causa disso. Escuta. Não se algema mais ninguém. Não é que você não... Escuta, mas a algema é instrumento de retenção quando a pessoa oferece perigo ou risco a ela ou a pessoa que está próxima dela. Mas é o que eu estou comentando. Mas, doutor Arthur, é um assunto que eu pergunto ao Ministério Público agora. Nós estamos falando sempre de futebol, o que acontece aqui, o que acontece ali. Fora Marinho, não tem nada com Marinho que eu coloco aqui. Não tem dinheiro público envolvido no futebol. Então, estes grandes eventos que nós temos aqui, não tem dinheiro público. O futebol é uma empresa particular. Esses clubes entidade de futebol, privada, exato. Entidade privada, a CBF, Federação Paulista de Futebol, são entidades privadas, não têm dinheiro público, diferente daqueles que pegaram dinheiro da Petrobras, porque a Petrobras é uma empresa... Desculpa, mas é isso que eu quero que o senhor esclareça. Não, existe muito dinheiro público envolvido. Você vê o rombo que tem na Previdência Social, porque eles não pagam os direitos federativos dos atletas, fazem intermediações por meio de empresas, colocam empresas fazendo negociados. Olha o que está acontecendo lá com o Neymar, lá no Barcelona. Até a mãe dele já entrou no rolo agora. Então você tem muito dinheiro público. Primeiro, as construções que foram feitas para os estádios da Copa. Em termos de dólares, a Copa da Alemanha custou um quinto do valor que custou a Copa do Brasil, em termos de dólares. Você vê que foram fazer o estádio lá em Brasília, é um elefante branco, que nem futebol tem lá. Pantanal, lá em Manaus. E nesse tema tem dinheiro público, dinheiro do BNDES. Dinheiro do BNDES. Dinheiro público colocado lá. Mais. O imposto de renda, que é sonegado. E não é só no futebol. Vamos colocar os pingos nos is também. Gente que fala serve para isso. Os artistas fazem isso. Sim. Você quer contratar um artista... Você não contrata o artista e ele pagaria 27,5%. Você contrata a empresa e ela paga no máximo 11% de imposto. Você tem dinheiro público colocado em várias situações. Falaram assim, vamos fazer, o Lula, vamos fazer um estádio. Por que fazer o estádio se nós tínhamos aqui 2 estádios já
programados, prontos para ser resolvidos. Um era o Morumbi e o outro era o estádio do Parque Antártica, que estava terminando. Mas não. Por mero capricho, porque o Lula é corintiano, resolveu fazer um estádio só para ele. E agora você vê quanto é que foi gasto nisso daí. Agora começa o rescaldo, né? Agora começa a ver. Aí começam a aparecer as coisas. Esse aspecto... Lembra a empresa que fez aquele estádio? Não, o que eu queria entender é exatamente isso, né? O futebol vive de patrocínio. Vive de patrocínio, sim. De empresas privadas, né? Exato. E esta fúria em cima do futebol, como se estivesse sacando dos cofres públicos, não estão pagando, não estão reembolsando, aí perfeitamente a colocação. Você vê a situação. O que não passa por ninguém esse Você item. vê uma situação. Um clube de futebol tem um presidente. Ele não responde pelos seus atos. O empresário, que é privado, o empresário vai e instala uma empresa limitada, sociedade anônima, sociedade em comandita simples, ou empresa individual. Ele pratica atos de comércio e ele responde pelos seus atos. Pode ter desconsideração da personalidade jurídica, pode ter uma série de situações que ele responde pelos seus atos. O presidente contrata técnico, 2, 3 partidas, não deu certo, ele manda o técnico embora e continua o clube pagando o salário dele. E a responsabilidade, exato, e a responsabilidade do presidente? E a responsabilidade da diretoria? Enquanto os clubes de futebol, as entidades, não se voltarem contra os seus dirigentes, fica essa coisa que nós temos aí. Você vê o Palmeiras, contratou o Alan Patrick, ficou 2, 3 jogos, mandou o Alan Patrick pro Flamengo. Contratou, pagou e depois manda o cara para lá. Pode falar do Palmeiras hoje, que todos os palmeirenses estão muito alegres. Não, eu sou sufoco danado. Nós demos emoção ao campeonato. Nós demos emoção. Dr. Paulo Iaz, é muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, seu Copé. Sempre foi muito bom estar aqui nessa mesa de debate. É sempre algo que traz conhecimento e a gente sai de forma positiva, achando que aqui foi acrescentado algo para nós. Dr. Arthur Miliari Júnior, que é do promotor de justiça e integrante do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático, a quem eu agradeço essa parceria que nos traz mais esclarecimento sempre, e este é o objetivo do Gente que Fala, doutor Arthur. Bom, eu que agradeço, Zancopé, Paulo, foi um prazer muito grande estar com vocês aqui mais uma vez. Só vou insistir para que nós tenhamos aí uma nossa corrida e caminhada no dia 8, e o prazo de inscrição agora é dia 4. Quem quiser, entre no site www.nãoaceitocorrupção.com.br. E o último aviso, que é um aviso muito importante, se cuida, Santos. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres e Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.